Hoje é 5 de outubro de 2016. Repercute na imprensa um conflito, uma briga entre o desembargador Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e alguns órgãos jornalísticos, inclusive o Estado de São Paulo, com o qual é difícil conflitar, diga-se de passagem. O que aconteceu? O desembargador Sartori, votando no chamado massacre do Carandiru, isso em grau de apelação, absolveu os 100 e poucos soldados que estavam sendo processados criminalmente e que haviam sido condenados pelo Tribunal do Júri. Não foi sequenciado na absolvição pelo remanescente da Câmara, mas os outros desembargadores invalidaram o julgamento e sob um fundamento respeitabilíssimo, porque não se pode, não se consegue de forma alguma isolar a manifestação ou a atividade de dezenas de policiais que entraram no Carandiru no dia e nas horas em que aquela tragédia aconteceu. Não se sabendo quem fez o que lá dentro, qualquer juiz razoavelmente posto dentro da ciência jurídica não culparia qualquer dos elementos, a não ser que houvesse prova em conteste de que o soldado teria atirado na nuca, na cabeça ou no corpo de um ou de mais presos. Nesse sentido, ou seja, o sentido de invalidação do júri, o resultado é dogmaticamente perfeito. Quanto à absolvição, põe-se em dúvida essa solução encontrada pelo eminente desembargador, que foi inclusive o relator do processo de apelação. E por que se põe em dúvida? Porque as decisões do Tribunal do Júri são soberanas, no sentido de incriminação. E se condenados no primeiro grau, esses soldados ou esses policiais militares mereceriam sim a exculpação? Não. A invalidação do júri, com certeza. Foi impecável a decisão no contingenciado da invalidação da ação penal. A não ser que se partisse aí para o chamado domínio do fato, que esteve muito em voga no julgamento do ex-ministro José Dirceu. Foi perfeita a decisão da Câmara quanto à invalidação, mas a absolvição violenta, ao ver deste velho advogado criminal, os pressupostos ligados à soberania do júri. A questão começou a se complicar, porque na medida em que houve várias censuras à conduta do tribunal, o jornal Estado de São Paulo espelhou uma decisão do próprio Sartori, no sentido de ter condenado anteriormente um ladrão de salame de estabelecimento dedicado à alimentação do povo. O jornal teceu críticas ao fato de o desembargador ter condenado aquele que havia subtraído salsicha, salame ou coisa assemelhada daquele estabelecimento que se dá ou se deu a distribuição de alimentos ao povo mediante paga. O desembargador manteve a condenação do ladrão a 6 meses, se a memória não falha, em prisão semiaberta, com pagamento também de pecúnia. Então, de um lado, a absolvição dos dezenas de policiais militares. De outro lado, a manutenção da condenação de alguém que teria furtado coisas para sobreviver. Foi esta, ao menos,
a argumentação do subtrator de salame. Estava com fome, com certeza, e furtou para comer. Essa criatura tem antecedentes criminais. Não se sabe se tais antecedentes foram levados ou não em consideração. Não se sabe se era uma pessoa cleptomaníaca. Este antigo advogado já teve cliente assim, doido, anormalmente voltado à subtração de coisas em lojas ou em supermercados. Acontece. A cleptomania é uma doença, mas, em não se trazendo a lume tal defeito psíquico, o desembargador teria condenado esse ladrão, consciente ou ciente de que não se tratava exatamente de furtar para sobreviver, mas de furtar por interesse de natureza outra. Então, saído o julgamento correspondente ao voto do desembargador, absolvendo os policiais militares, saiu ou surgiu também o revide ou comentário à margem do Estado de São Paulo, afirmando que o desembargador Sartori havia condenado anteriormente um ladrão de comida à pena detentiva em regime semiaberto. Não se conhece exatamente o mérito dessa decisão de Sartori, mas aqueles que se interessarem podem encontrar, é claro, a motivação no acórdão respectivo à apelação em causa. No fim das contas, ou no meio de tudo, resta saber se um juiz pode ou deve ter um segmento qualquer da chamada imprensa eletrônica para a manifestação de suas opiniões. Pode sim, porque ele é livre para externar seus pontos de vista por escrito ou verbalmente, até em palestras e conferências. Exemplo disso é o juiz Moro, lá em Curitiba, que não perde oportunidade, ou se dá, inclusive, a colocação de crônicas em jornais respeitáveis, inclusive no estado de São Paulo. A imprensa critica o desembargador também por ter trazido sibilinamente uma suspeita qualquer sobre eventual vinculação de alguns órgãos de imprensa brasileiros ao chamado PCC. Difícil acontecer isso. Quase impossível que essa quadrilha ciclopicamente organizada esteja ou estivesse a estipendiar jornais para a defesa daqueles objetivos de quem se dirigia a censurar os policiais militares ditos assassinos de preso. É muito difícil que isso aconteça. Aconteceria, quem sabe, ou deve ter acontecido, quem sabe, na velha Itália, aliás, que deu, por via indireta, um nome a uma das operações assemelhadas à Lava Jato. Qual é o nome da operação? Omertà, a máfia italiana. É lembrar aquele filme O Chefão, estrelado inclusive por Al Pacino, um grande ator de Hollywood e do cinema norte-americano, em que o chefão decide legitimar as atividades da máfia, misturando-se inclusive nas coisas do Banco Oficial do Vaticano. Pode acontecer que o PCC tenha influência em organizações ou empresas ditas legalizadas? Pode sim.
É uma afirmativa, uma acepção difícil de assemelhar, mas se quando essa entidade for razoavelmente organizada, há de querer pôr os seus dinheiros em coisa correta ou coisa não violentada pela atividade criminosa. É difícil, muito difícil, quase impossível que isso tenha acontecido no Brasil, mas não se descarta essa possibilidade definitivamente. O surgimento da ideia não é assim tão fantasmagórico, não. Tocante ao desembargador Sartori, é evidente que ele se põe no fogo, põe-se publicamente no blog que tem, e com isso se oferece a visitação pública e a crítica. Isso não acontece só a Sartori, acontece inclusive no Supremo Tribunal Federal, quando um ou outro ministro mais agressivo sai a público para defender seus pontos de vista e criticar até mesmo o vizinho de bancada na Suprema Corte. Isso sucede. É bom, é ruim, é um fenômeno ligado à transparência. Mas quando o juiz se livra da toga e vai disputar publicamente na comunidade a vitalidade das suas ideias, dos seus ideais, leva chumbo na volta. Isso acontece também ao juiz Sérgio Moro, na medida em que se definiu ou se dirigiu à publicação de seus ideais correspondentes, inclusive à aceitação da prova ilícita, ligando-se tal manifestação, tal aceitação ou tal opção do juiz, ligando-se à admissão teórica também da prática da tortura, desde que o mal tenha sido praticado para obtenção do bem. É coisa ou são particularidades que devem ser levadas à disputa, devem ser levadas ao povo, já foram levadas ao povo. E quem sai na chuva, diga-se de passagem, quem sai na chuva tem a possibilidade de se molhar, apesar de ter a toga como proteção contra os hábitos não salutares do teor político imperante na nação, ligado tal teor político à chamada transparência. Faz parte. Os jornais criticam os juízes, sim. A imprensa também leva tal crítica a debate aberto, a televisão, e este mesmo velho advogado, velho caudilho da advocacia criminal, não se livra de tecer, às vezes, um comentário mais agressivo quanto ao comportamento de um ou de outro magistrado. Faz parte do conflito democrático. Tocante ao resto, dificilmente vem um jurista a público para criticar ou para endeusar ou para censurar um juiz ou um magistrado. Afirma-se em Rio que tem piranha, jacaré, nada de costas. Tocante a este advogado criminal velho, antigo, já crestado nas lides forenses, para este velho advogado tanto faz ser juiz, ser desembargador, ser ministro ou ser qualquer autoridade mais ou menos enfronhada na atividade profissional do advogado. Quando dá vontade de se dizer alguma coisa respeitante ao tema, se diz, e se parte, se necessário for, para o debate aberto. Em síntese, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tocante ao júri do Carandiru, dentro do ideário deste antigo criminalista, foi absolutamente justa, foi coerente, porque era muita gente não se sabendo quem teria feito o quê, não havendo individualização das condutas. Então, o tribunal agiu bem. Quando a absolvição, ponha-se em dúvida a politização
ou a jurisdicionalização togada da discussão correspondente à possibilidade ou não da exculpação de alguém já condenado em primeiro grau pelo tribunal do júri. Dentro desse contexto, a invalidação do julgamento foi perfeita. Dentro desse contexto, ponha-se em dúvida a exculpação decorrente do voto do eminente relator. E tenho dito,